O Palestino, quando sai do Chile, geralmente é outro. Fica menos com a bola, tenta ceder menos espaços na defesa. Não sei se vai ter alguma... Mas sabe quem está do outro lado hoje? Quem? É o Flamengo. Sim, mas o que tem isso daí? O Flamengo é o time mais poderoso da América do Sul. E joga no Maracanã com a sua torcida. E assim, o Flamengo de 24 está mostrando para todo mundo características, e aí é uma coisa que vai além do futebol carioca ou mesmo brasileiro, em média, bom desempenho, com construção, com finalização, contra times que adotam essa estratégia contra ele. E é o melhor grupo de jogadores da América do Sul, indiscutivelmente, grande qualidade individual, qualidade coletiva também. O Tite conseguiu aí nesses 4 meses do ano até agora, né? E claro que tem muito resquício do ano passado e para esse ano também. O Tite acredita muito em repetição, em aperfeiçoamento, às vezes com uma velocidade que não agrada muita gente, que quer um negócio para ontem. Fala, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Não, isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Hoje vamos trazer as principais notícias do Mengão. Logo mais tem jogo aí contra o Palestino. A mídia discute, né, como é que o Flamengo vem. O Flamengo vem com mudanças, né? Tite preparou algumas mudanças. Inclusive na zaga, estreia de Léo Ortiz. Flamengo preparado, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, fazendo aquela festa. Com a expectativa no mínimo de 4-0, uma goleada. Até porque esse time é o pior da Libertadores, um dos piores. E a mídia sabe, né? O poder ofensivo do Flamengo. O Flamengo hoje é um dos melhores times do Brasil, da América. Então a mídia discute, né? Diz que o Flamengo... Claro, é grande favorito a ganhar não só o jogo, mas também a Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Peço aqui para você deixar seu placar aí nos comentários. Para mim, 5-0 Mengão. Flamengo jogando muita bola, passando por cima do adversário, né? Fazendo isso, a gente sabe que os antes, aqueles que têm medo do Flamengo, já fica com a orelha e pé, pessoal. Porque o Mengão... Quando ele embala numa competição, fica difícil de parar, né? Então é isso, né? Vamos trazer o vídeo. Peço aqui também para você se inscrever no canal, deixar seu like. E no final do vídeo, pessoal, a gente deixa a nossa opinião. Créditos dos vídeos, ESPN Brasil, link na descrição. Agora, sem enrolação, vamos ver o que foi que a mídia tá falando aí, pessoal, desse grande jogo. Do Maracanã, eu não sei se ele está meio... Não, mas ele precisa. O Rafael Marques está mexendo no aparelho imóvel, que ele precisa do aparelho imóvel para ter o retorno. De maneira geral. Já percebi que ele entrou na nossa vibe agora. CR1 e Unit 5, Rafael Marques. Eu agradeço... Calma. Eu agradeço ao secretário de Segurança do F360, Rafael Prats, e chamo o amigo Rafael Marques para falar... A multiplicidade dele é impressionante. É inacreditável. Não marques bobeira com esse celular aí, não marques bobeira. Tem Flamengo hoje na Libertadores, amigo Rafa Marques. Tem sim, Abel. Bom dia a você, ao Celso, ao meu guardião, Rafael Prates, ao Eugênio, ao fã de esporte conectado com a gente aqui no F360, mas TV ao vivo é assim mesmo. De repente, a tecnologia dá aquela rasteira na gente, não a nossa tecnologia, a internet em geral, né? Mas depois a gente ajusta aqui, ajusta colar, as coisas voltam a funcionar a contento. Aqui no Maracanã, onde ontem o Fluminense jogou e com dificuldades venceu o Colo-Colo pelo placar de 2-1, mais sorte do que juízo. Hoje o Flamengo vai fazer a sua primeira aparição diante do seu torcedor com, mais uma vez, expectativa de casa cheia. A venda antecipada, o Flamengo não trouxe os números de bilhetes comercializados, mas nós sabemos que foi muito boa e, habitualmente, o Flamengo sempre lota o Maracanã em jogos de alta exigência. Tanto que na final do Campeonato Carioca, domingo passado, contra o Nova Iguaçu, foram mais de 65 mil pessoas presentes aqui no Maracanã. O Flamengo defende uma invencibilidade e uma sequência de vitórias como mandante da Libertadores. São 13 jogos, então enfrenta o time que é, na teoria, o pior da chave, podemos debater isso, né? Se nós compararmos aí com o Bolívar, com o Milionários e também com o próprio Flamengo, o Palestino é o pior time da chave. Jogando em casa, então, teoricamente, dos 6 jogos da fase classificatória, é o jogo mais acessível para o Flamengo vencer e convencer. E por que eu digo isso? Porque a estreia contra o Milionários não foi satisfatória. O time jogou mal. Talvez, se não a pior, uma das 3
piores atuações na era Tite, desde que o Tite chegou ano passado durante o Campeonato Brasileiro. Então tem essa exigência, tem essa expectativa que o Flamengo performe melhor essa noite contra o Palestino aqui no Maracanã. Jogo que, pelo visto, vai marcar a estreia de Léo Ortiz com a camisa rubro-negra. O elenco do Flamengo tem essa qualidade muito decantada e o Fabrício Bruno, zagueiro de seleção, é quem perde a vaga por hora para a estreia do Léo Ortiz. Seria essa a única alteração no time para o jogo dessa noite. À disposição, Abel e amigos. Vocês viram, amigos e amigo Eugênio Leal, que eu sei que está ansioso pelo Léo, para ver o Léo Ortiz atuando com a camisa do Flamengo. E o Rafa Marques falou também que o Palestino, teoricamente, o adversário mais fraco do grupo, Mengão estrelado em casa. Dá para lembrar, João Nogueira, e dizer: Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. Dá para pensar assim? João Nogueira regravou essa música, mas o professor sabe aqui de quem é essa música, a autoria. Wilson Batista dos anos 40, essa música, né? Wilson Batista, o Mulato Calado. Essa música é da época do tri dos anos 40. Exato. O mais querido tinha Rubens, Dequinha e Pavão. Na verdade, dos 50, né? 53, 54, 55. Teve tri nos anos 40 e depois nos anos 50. Zico, Adílio e Adão. Sim. E hoje não sei se temos um ão, o último foi o Arão. Não tem ão no time. Mas, querido, tem Rossi. Pedrão, coloca o Pedrão. Mas, querido, tem Rossi, Pulgar e Pedrão. Pronto. Pode ser. Fale sobre o jogo, por favor, amigo Eugênio. A expectativa é essa, né? Na primeira rodada, o Palestino foi atropelado em casa pela equipe do Bolívar. Bem, Bolívar, né? Times da Bolívia, lá de La Paz e da altitude, a gente sabe que lá em cima são muito fortes, mas quando descem a nível do mar, não conseguem normalmente jogar bem. Mas o Bolívar já fez uma boa Libertadores ano passado. Sim, é o Bolívar City, parceria City. A gente está vendo aí, ó. 4-0 fora o baile. Foi o time que mais finalizou na primeira rodada da Libertadores, foi o Bolívar. 22 finalizações, 22 fora de casa. Então, imagino que o Palestino não seja esse time todo. Não estou querendo desmerecer a qualidade do Bolívar, tá? Só que, normalmente, os times bolivianos, repito, fora de La Paz, não conseguem esse resultado. Às vezes, nem La Paz consegue esse resultado. Você não está querendo desmerecer, eu acredito em você, mas tem pessoal em La Paz já bravo com você lá em La Paz. Não, foi uma vitória marcante e rara. Uma raríssima goleada de um time boliviano fora de casa, porque a gente sabe que Bolívia e Venezuela são os países que apresentam os piores resultados historicamente nas competições da Conmebol. O Chile não atravessa um bom momento, mas essa vitória foi realmente... Olha a facilidade da troca de passes aí no final. Então, o Flamengo, jogando no Maracanã, eu não espero menos do que os 4-0 que o Bolívar fez. Como é que é? Eu não espero menos do que os 4-0. Não, tem que combinar com o Palestino, Eugênio. Não é tão simples assim. Não tem que combinar nada. Alguém tem combinou com o Palestino? Não combinou. Aí foi mérito do Bolívar. É o Flamengo jogar o futebol que sabe. Viável, Prates. Diga, Rafa. Não, a diferença é muito grande. Exatamente, é só fazer o O com copo. Pega um copo, bota em cima de uma folha de papel e faz a letra O. Se o Flamengo fizer o O com copo, ganha o jogo de hoje com facilidade. É muita diferença técnica de investimento, de qualidade. Eu acompanhei não o jogo inteiro, viu, Eugênio, mas eu vi depois os melhores momentos, assim, fiquei com a sensação, até fui conferir se eu tinha lido errado, que o jogo era em La Paz. Falei, o jogo é em La Paz? Eu achei que era Palestina e Bolívar, e não Bolívar e Palestino. Assim, o nível de atropelamento do Bolívar para cima do Palestino chamou a atenção. Então está muito claro para todo mundo. Eu acho que quem está acompanhando a dinâmica da competição vai ter uma percepção semelhante, que o Flamengo hoje tem a faca e o queijo para aplicar uma grande goleada aqui no Maracanã. Qualquer coisa diferente disso eu vou ficar muito surpreso. Vou só falar o seguinte, Rafael Marques, Rafael Prades, professor, Celso Celso, Abel Neto. Nós vimos ontem o Nacional contra o Corinthians. Sim. Nacional querido. O Nacional querido... Não, senhor. Querido, não, senhor. É o Nacional de Assunção, o clube tradicional da cidade de Assunção. Não, querido, é outro Nacional. Não. Outro Nacional. Bolso, tricampeão da América. Calma, vocês estão fugindo do Flamengo. O Nacional de Assunção é conhecido internacionalmente como Nacional querido. É o apelido do clube. Tricolor. É o apelido do clube. Mas voltemos aqui ao fato. O Nacional querido, que ontem foi atropelado pelo Corinthians, ganhou do Palestino na fase preliminar da Libertadores. Mas depois perdeu. Depois perdeu, mas levou para os pênaltis. Sim. Na verdade é o seguinte, ele perdeu o primeiro jogo em casa, em Assunção, ganhou o jogo que aconteceu lá no Chile e no finalzinho o Palestino conseguiu um gol que levou para os pênaltis e nos pênaltis o Palestino ganhou. Sabe o que me chama a atenção? Então, olha só, você viu ontem o nível do time do Nacional?
goleado por 4-0 pelo Corinthians, é um nível semelhante ao do Palestino. Era um pouquinho. Fala, Prates. Eu acho que tem uma situação aí. O Palestino, obviamente, chegará ao Maracanã para tentar se defender, resistir o máximo que pode. Para fazer um tipo de jogo assim, você tem que ter uma defesa boa, uma marcação boa. Eu acho que o Palestino em casa é um. O Palestino, quando sai do Chile, geralmente é outro. Fica menos com a bola, tenta ceder menos espaços na defesa. Não sei se vai ter alguma... Mas sabe quem está do outro lado hoje? Quem? É o Flamengo. Sim, mas o que tem isso daí? O Flamengo é o time mais poderoso da América do Sul. E joga no Maracanã com a sua torcida. Tá. E assim, o Flamengo de 24 está mostrando para todo mundo características, e aí é uma coisa que vai além do futebol carioca ou mesmo brasileiro, em média, bom desempenho, com construção, com finalização, contra times que adotam essa estratégia contra ele. Aconteceu isso no Campeonato Carioca contra o Botafogo, contra o Vasco. Contra o Vasco foi um jogo um pouco mais difícil. Contra o Botafogo venceu com um gol no finalzinho, sim, mas amassou o Botafogo praticamente o jogo inteiro. Pode acontecer algo semelhante? Pode, mas para isso seria preciso que o Palestino tivesse mais qualidade individual, meu caro Prates. E aí não adianta você ter um modelo compacto do time fechado se você individualmente não tem peças capazes para poder ter esse enfrentamento com o talento que o Flamengo tem do outro lado. O Flamengo alia hoje com o Tite uma sincronia de técnica e verticalidade. Com o De La Cruz, com o Arrascaeta flutuando, com os dos homens de lado, Luiz Araújo e Cebolinha. Então, assim, eu tenho essa perspectiva de goleada essa noite. Se não acontecer, vai ser surpreendente. E olha só, quando eu falo isso, só para completar, quando eu falo isso, é jogando pressão no Flamengo também. É jogando pressão no Flamengo. Porque o Flamengo, a gente sabe, o Rafael falou, que tem conseguido construir situações, só que muitas vezes não tem aproveitado essas situações. Eu não sei se é exatamente um preciosismo na hora de definir as jogadas, se é algum momento... se flerta com alguma displicência ou não. O fato é que o Flamengo chega, cria e tem situações claras de gol e nem sempre as converte. Isso aconteceu de novo no final de semana contra o Nova Iguaçu. Então, quando eu falo que eu não espero menos do que 4, é também porque eu quero que o Flamengo converta mais situações que ele tem gerado de gol. Que ele tem perdido alguns gols que são impressionantes também nos jogos recentes. Mas volume ele cria. Então vamos para o provável Flamengo na tela aqui do nosso F360. Professor, é o Flamengo de tanta gente. De tanta gente. E é o melhor grupo de jogadores da América do Sul, indiscutivelmente. Grande qualidade individual, qualidade coletiva também. O Tite conseguiu aí nesses 4 meses do ano até agora, né? E claro que tem muito resquício do ano passado e para esse ano também. O Tite acredita muito em repetição, em aperfeiçoamento, às vezes com uma velocidade que não agrada muita gente, que quer um negócio para ontem, mas com o Tite tudo tem começo, meio e fim. Você entende por que está fazendo aquilo, quem joga sabe por que tem que jogar dessa maneira, ele explica muito bem. Ele tem um discurso às vezes muito rebuscado, mas o time dele é organizado. Sem dúvida alguma, organização não falta, equilíbrio do time para se defender e atacar não falta também. A diferença é muito grande em relação ao Palestino, inegavelmente, né? Os companheiros falaram muito bem. Em alguns jogos, talvez com um cenário parecido, até times melhores que o Palestino, os times conseguiram tentar resistir ao Flamengo. O desafio do Flamengo hoje é esse. Acabar com a resistência do Palestino rapidamente, acabar com o quanto o Palestino suporta rapidamente. Se conseguir, é um outro cenário, deve ter mais espaço para jogar. O Palestino tem essas agilidades que serão mais expostas, sofre um gol cedo. Se o gol demora um pouco a sair, o jogo pode ficar um pouquinho mais tenso. Vou me despedir aqui do Rafael Marques. Muito obrigado, bom trabalho aí, Rafa. Valeu, Abel, abraço a todos, até a próxima. Até a próxima, Rafa. A gente vai falar agora de NFL. Nação, grande jogo, né? Logo mais. Flamengo e Palestino. Flamengo estreando no Maracanã, Libertadores 2024. Presença do público deve ficar em torno de 60 mil pessoas ou mais, né? E o Flamengo deve... A tendência é que aplique uma goleada, né? É porque é o pior grupo, é o pior time do grupo, o Palestino. Já vem de uma derrota em casa de 4-0, né, para o Bolívar. E é um time que, se eu estiver equivocado, vocês podem me corrigir, eu acho que é um dos piores da Libertadores. Do Flamengo, um dos melhores, né? A imprensa destaca que o Flamengo, além de golear, tem que amassar, tem que convencer, né? O Flamengo vem com algumas mudanças para esse jogo. E está preparando algumas mudanças. Léo Ortiz vai fazer sua estreia, né?
Nada mais justo que um jogo de Libertadores, Maracanã lotado. Uma vitória, né, pessoal? Acho que no mínimo, né? Uma vitória aí, a minha opinião, vai ser 5-0 o jogo. É um jogo que a mídia tá dando importância porque o Flamengo só tem um ponto, estreou com empate o primeiro jogo. Teve uma decisão final de semana. Venceu mais uma vez o Nova Iguaçu, 1-0, sem levar gol. E a expectativa é que o Flamengo também não leve gol nesse jogo. Apesar que está fazendo algumas mudanças, né? Eu creio que não vai ser só Léo Ortiz no lugar de Fabrício Bruno. Vai ter também a questão do desempenho do time, né? Será que com algumas mudanças o time vai cair, o time não vai cair de produção? Eu creio que não. Quem entrar vai dar conta do recado. Até porque o adversário é muito fraco. Não adianta aqui a gente querer dizer que é um adversário forte, que não é. Então eu creio que o Flamengo vai vencer, vai amassar, vai passar por cima. E vai sair com uma boa vitória do Maracanã. O Flamengo também já está de olho na estreia do Campeonato Brasileiro. Vai jogar fora contra o Atlético Goianiense, né? Sempre o Flamengo faz jogos difíceis, né? Contra o Atlético Goianiense, principalmente em Goiânia. Vamos esperar que o jogo, depois da Libertadores, que seja com a vitória. O Flamengo também estreia com uma grande vitória lá em Goiás. O Flamengo vai ter uma sequência de jogos muito grande. Então você vai ver um Flamengo. Dificilmente você vai ver um Flamengo 100% com aqueles caras que era titular do Carioca, pessoal. A verdade é essa. Sempre vai ter uma mudança na lateral, vai ter uma mudança na zaga, vai ter mudança no ataque, como Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, esses caras vão sempre, Bruno Henrique. Você não vai ver De La Cruz jogando direto, Arrascaeta jogando direto, não. Sempre vai ter, de um jogo para outro, vai ter mudanças. E é necessário, né? Necessário que o Flamengo priorize algumas competições, né? Principalmente Libertadores, né? Dependendo do adversário. Eu acho que Tite vai armar o jogo do Flamengo de acordo com o seu adversário, né? Por exemplo, Palestino não precisa de com força totalmente máxima, né? Faz algumas mudanças, vai para o jogo. Atlético Goianiense, o Flamengo Tite vai ter que analisar depois do Atlético Goianiense qual é o adversário na Libertadores, onde é que vai ser o jogo. Vamos lá, vai ser contra o Bolívar? Que eu não sei ainda. Ou contra o Bolívar vai ser altitude, né? Então já deve ir com um time aí misto, né, para Atlético Goianiense, já pensando no jogo da Libertadores fora, né? E principalmente uma altitude que eu acho que a Conmebol já deveria até ter proibido, né? Para você ter noção, contra o Bolívar joga lá, dificilmente um time consegue derrotá-lo, né? Quando ele desce para o nível do mar, vira um time, se não for igual ao Palestino, é pior. Pois é, para você ter noção como a altitude influencia no jogo, né? Mas só quem não vê isso é a Conmebol, né? Só não sei porquê nunca a gente viu uma Copa do Mundo na altitude. Por que será, pessoal? Era para fazer essas perguntas, né? Os dirigentes da Conmebol, né? Por que é que a final não é na altitude? Por que é que os dirigentes não botam lá a final na altitude? Por que será? Deveria botar, né, uma final na altitude para nós ver, né, o desempenho, né? Será que ia ficar legal? Não, né? Deveria botar a Copa do Mundo na altitude também, né? Seria bom, né? Lá no país, né? A Bolívia, né? Jogo uma Copa do Mundo na altitude, seria bom. Ah, vergonha para a Sul-Americana, né, pessoal, acontecer isso. Mas fazer o quê, né? Que a gente espera que o Flamengo convença. No mínimo 5 gols de uma goleada. Léo Ortiz estreie bem. O desempenho do time não caia, né, de acordo com o jogo, né? Até porque o Flamengo vai com um time misto, né? A gente espera que tirou alguns jogadores, isso não venha influenciar em nada na partida. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? E foram as informações de um Mengão para o jogo de logo mais. Deixa aqui a sua opinião, como eu estou dando a minha, nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.